todos muito bem-vindos ao 21º episódio do Posicast. Hoje, então, com um dos nomes mais influentes da cirurgia plástica. Ele, então, cirurgião plástico, um dos diretores do Blank Hospital. Seja muito bem-vindo, Charles Berres, ao Posicast. Tudo bem, Fernanda? Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, tô importante na apresentação. E é um prazer estar aqui contigo para a gente conversar sobre cirurgia plástica, sobre gestão de consultório, sobre hospital, sobre a saúde no Brasil. Isso mesmo. Então, para todos que estão nos assistindo, as pessoas que estão pensando em fazer cirurgias, colegas e todos interessados em gestão e inovação na área da saúde, assistam esse podcast até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, Charles, falando um pouquinho da tua trajetória e quando surgiu a ideia do Blank, como vocês, que tu é um dos sócios, né? Tem teus dois colegas também, quando surgiu a ideia e como foi fundar um hospital? Gente, Sim. Isso não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Na verdade, foi uma ideia que foi se construindo. Nós somos 3 sócios, a gente tem um fundo junto, mas começou com, nós somos 2 sócios cirurgiões e um sócio administrador, empresário administrador. O meu sócio Rodrigo já tinha uma clínica com 2 salas de cirurgia e tinha o sonho de expandir isso, fazer um hospital, praticamente no início era um day hospital a ideia. É importante saber isso porque depois eu explicar a diferença, que o Blank é um hospital e não um day hospital. Né? Então ele teve essa ideia de fazer um hospital, surgiu o Felipe, o administrador, e o Charles, nos juntamos, sabíamos da oportunidade em relação a faltavam espaços bons para fazer cirurgia, a gente acreditava, eu como cirurgião mais clássico, a experiência do paciente em hospitais e também, principalmente do cirurgião, que o cirurgião tem uma vida muito corrida, muito difícil, intenso. Passa muitas horas dentro do hospital, no bloco cirúrgico, e às vezes também não era um ambiente muito adequado para ele. E aí a gente foi criando, pensando na jornada do paciente, na jornada do cirurgião, e foi criando esse modelo de hospital cirúrgico. Que legal. Diferente de um day hospital, em que o paciente faz a cirurgia, vai para casa no mesmo dia, a gente é muito obcecado por segurança. Então nós começamos a criar um produto que precisávamos ter UTI, precisávamos ter exames de imagem, tomografia, ressonância, precisávamos ter médico intensivista. Nós não queríamos deixar em nenhum momento o paciente inseguro. E aí a gente criou um modelo que quando a gente idealizou ele, a gente viu que não existia. Então a gente teve que até pedir em Brasília uma autorização de um tipo de hospital, que é um hospital só cirúrgico. Qual que é a ideia, a grande vantagem? Um hospital normal, um hospital geral, geralmente é um hospital bom, mas é um hospital para cirurgia que tem doente, tem provável um índice maior de infecção, tem mais bactérias, e é um hospital sem muita agilidade. Ao contrário, uma clínica, um day hospital, um hospital ágil, mas às vezes peca um pouquinho na questão da segurança. Então nós juntamos a agilidade de uma clínica ou de um day hospital com a segurança de um hospital e criamos esse produto em que são feitas cirurgias. É importante saber que não são só cirurgias plásticas, são cirurgias de traumatologia, de ginecologia, mas é um hospital que não entra doente. Então essa é a história, assim começou o Blank. Que legal. Aí, em 2018 a gente abriu o Blank Porto Alegre, depois expandimos para São Paulo e agora nós tornamos uma rede de franquias. Em breve vão ter mais 11, até o momento 11 franquias que vão sair pelo Brasil. Então estamos criando uma rede, estamos ajudando a saúde no Brasil. E isso que eu acho interessante, por ter médicos né, na gestão, isso também muda o olhar, né, desde da parte administrativa, de projeção né, de novos, e saber justamente qual é a excelência que vocês procuram pensando no paciente, né, para não ficar desassistido em nenhum momento, como tu disseste. Ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem monitorado, precisa se fazer toda uma estratégia de possíveis riscos e minimizá-los. Tu antecipa né, todo esse cenário possível que a gente não quer que aconteça e tu evita
fazendo tudo isso que vocês propõem e proporcionam aqui nesse hospital. E, gente, é fantástico. Eu já tive a oportunidade de assistir procedimentos cirúrgicos aqui. É incrível, é fantástico, é super dinâmico e tudo funciona, né? E é realmente um hospital referência. Obrigado. A ideia é que o paciente não se sinta num hospital. A gente quer que ele tenha a segurança de um hospital, mas que ele se sinta como se estivesse chegando num hotel, alguma coisa assim. Não tem por que ser uma coisa ruim pensar em em visitar o hospital, que muitas vezes as pessoas têm quase medo de ir para o hospital, às vezes até deixam de fazer uma cirurgia ou protelam por medo do hospital. Então, transformar num ambiente mais aconchegante, eu acho que foi bem bacana e estamos conseguindo isso. Que legal. E realmente, todos os meus pacientes que foram operados aqui neste hospital, todos realmente falaram da experiência, que é o que tu falaste, né? Do atendimento, de se sentir realmente seguro e acolhido aqui, né? Bom, que legal. E mais do que simplesmente, é bom sempre ter métricas, né, para saber isso, do que o Charles falar, a Fernanda falar que é bom, é óbvio que o principal é a experiência e o que os pacientes passam para os seus médicos, quem já viveu isso, mas todos os pacientes depois respondem uma pesquisa e nosso índice de satisfação é 9,7, isso é muito difícil atingir num hospital geral. Muito bem, muito bem. E falando então assim um pouquinho de números, né? Quantos leitos, quantas salas cirúrgicas? Fala um pouquinho para quem não conhece o Blank ainda. Tá. Na verdade, assim, como os nossos pacientes, a gente escolhe pacientes não doentes, que não internam por causa de uma questão clínica, infecção, o número de leitos para nós é menor do que um hospital geral, normalmente. A gente fala mais em sala cirúrgica do que em número de leitos. Obviamente tem suítes, tem controlada por Alexa, com toda mordomia, com um chefe indo visitar, mas mais do que leitos a gente fala em salas cirúrgicas. Para te teres uma ideia, em Porto Alegre, o hospital tem 16 salas de cirurgias hoje, em São Paulo são 22. Uau. Então, de acordo com o mercado, com o tamanho. Este mês agora, que estamos finalizando, nós vamos fazer 3.000 cirurgias. Uau. Nos 2 hospitais juntos. Que fantástico. É bastante, são bastante pacientes, bastante pessoas sendo tratadas com a gente. Com certeza muitas pessoas felizes, né? Porque são tratamentos que vão realmente modificar a autoestima, né? Porque faz toda a diferença. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma paciente, ela mesma falando sobre os pensamentos dela antes da cirurgia. Ai, será que eu deveria realmente fazer essa cirurgia? Se acontecer alguma coisa, eu sou mãe, achando como se fosse algo assim que, não é uma coisa que eu preciso fazer. E ela, depois que fez, diz assim, não tem antidepressivo no mundo, não tem remédio no mundo que me dá essa sensação, essa autoestima que eu tenho hoje, depois de fazer a minha cirurgia. Então é isso que a gente tem que falar, né? O que uma cirurgia plástica proporciona? É muito mais do que só um corpo como desejado, né? É uma autoestima que às vezes não tem nem como mensurar. Sem dúvida muda bastante. Nos pacientes vêm, geralmente eu falo, doutor, às vezes pergunta o que eu preciso fazer. Aí eu digo nada, se nada te incomoda, não mexe. Ao mesmo tempo, se alguma coisa incomoda ou gostaria de melhorar, não perca tempo. Sim. Então é normal ter essa ansiedade, falando como cirurgião, os pacientes, e geralmente hoje é comum vir para pacientes que chegam aqui e falam, doutor, quando eu tinha 19 anos, eu coloquei minha prótese, eu nem lembro se o cirurgião na época pediu exames ou não, mas agora, doutor, eu já tenho um filho ou 2 filhos, eu não posso ter complicações, doutor, eu tenho 2 filhos. Então, obviamente, a pessoa fica mais ansiosa, a partir do momento que tem muitas vezes filhos, e mesmo quem não tem fica ansioso, porque é uma cirurgia. Mas hoje em dia evoluiu muito a cirurgia plástica, tanto na questão anestésica, os equipamentos, os produtos, as próteses, tudo evoluiu. A fisioterapia, que é a nossa associada, evoluiu bastante. A cirurgia se tornou muito mais segura, um pós-operatório geralmente mais tranquilo. Com certeza. E falando de técnicas cirúrgicas, o que tu poderia nos falar sobre a excelência de técnicas voltadas para a lipoaspiração, né? A lipoaspiração, eu adoro a lipoaspiração. A lipoaspiração, de tempos em tempos, na cirurgia plástica,
às vezes anda de lado, aí sobe assim a régua e muda. A lipoaspiração é um dos procedimentos que mudou muito nos últimos anos. A introdução da lipoaspiração HD, a MD também, mas principalmente a HD, um cirurgião colombiano, o Alfredo Hoyos, inclusive é meu amigo, ele já veio para Porto Alegre aqui, já foi para São Paulo. Ele começou a estudar a anatomia e viu que a lipoaspiração, como era feita antigamente, aquela coisa mais chapada, deixava a mesma espessura, não ficava tão natural. E viu que o corpo tem sombras, a gente tem músculos diferentes. Então ele começou a trabalhar essa parte, e muitos acham que a lipoaspiração HD é os quadradinhos, e não, a lipoaspiração HD é fazer uma maneira diferente que fique mais natural. Aí dentro da lipoaspiração HD, Fernando, nós temos a lipoaspiração HD básica, que seria marcar só a borda dos músculos, por exemplo, no abdômen, músculos retos, porque hoje em dia a gente usa a lipoaspiração HD no braço, nas costas, mas no abdômen, por exemplo, então a básica, que seria marcar a borda dos músculos, a moderada, que já aí sim seria marcar um pouquinho dos gominhos, e a extrema, para quem é mais atleta, quem já... O corpo tem que combinar. Quem já malha bastante, aí sim vai marcar músculo serrátil, vai deixar aquela barriga trincada mesmo. Mas a lipoaspiração HD, hoje em dia, algumas pacientes chegam, mas eu não sei se eu quero a lipoaspiração HD, associando aos quadradinhos. Não, a lipoaspiração HD é uma evolução da lipoaspiração. Então, hoje em dia, ela é muito mais segura, ela é muito mais natural, mais harmoniosa. Então, o objetivo é que a pessoa faça a lipoaspiração e quem olhar para ela não saiba que ela... Não descubra que é o cirurgião pelo abdômen. Assim. Exatamente. Para quem ela quiser fazer a propaganda do seu cirurgião, é ótimo, mas não que saiba por causa disso. Além dessa evolução da maneira de fazer a lipo, surgiram muitos equipamentos. Tanto para melhorar, para a lipo ficar menos agressiva, como o lipo de ultrassom, que hoje em dia quebra a gordura antes da gente tirar, antes da gente lipoaspirar, aquele aparelho antigo que fazia muita força. Né? Exatamente. Hoje em dia o cirurgião não faz mais tanta força e menos agressivo para a paciente. Então, tu usa o lipo de ultrassom, depois tu tira com o vibrolipo apenas a gordura já derretida. E além disso, em 2020, mais ou menos, surgiram tecnologias para retração de pele. E essas foi outra revolução em relação à lipoaspiração. Ela teve os benefícios e mais trabalho para o fisioterapeuta, porque essa se entrega mais energia, então acabou trazendo, dando um pouquinho mais de fibrose, mas também muitas pacientes que antes tinham uma certa flacidez de pele e que só poderia ser retirada com corte, com cicatrizes, muitas vezes hoje em dia com a lipoaspiração associada à tecnologia, a gente consegue fazer sem que tenha cortes. Então, os principais que surgiram foi a plataforma do BodyTite, o Renuvium e o Argoplasma. O Renuvium e o Argoplasma, na minha opinião, são os melhores hoje em dia. Tem coisas surgindo em breve, que é o Quantum, aparelhos novos, mas hoje em dia, se perguntar, o que nós temos é o Renuvium e o Argoplasma. Os dois são jatos de plasma, usam radiofrequência, um com gás hélio e outro com gás argônio, são praticamente semelhantes, só que o Renuvium, ele é, digamos assim, como se fosse o Gillette, a marca mais conhecida. O Argoplasma surgiu depois, entregando até mais retração hoje em dia, mas o Renuvium é um pouquinho mais preciso. Então, peles mais delicadas, como tem os dois, hoje em dia, quem tem o Renuvium diz que o Renuvium é melhor, quem tem o Argoplasma quer dizer que ele é o melhor. Eles são complementares. Peles mais delicadas, Renuvium, mais flacidez, Argoplasma. Então ele causa mais retração, mas também dá um pouco mais de fibrose para você trabalhar depois. Graças aos fisioterapeutas hoje a gente consegue manter esses resultados da retração, que eles causam com pouca fibrose, mas dá mais seroma, dá mais inchaço. Então essa seria a diferença entre os dois, mas os dois ajudam muito o cirurgião hoje em dia. E falando em fisioterapeuta, qual é a importância que tu vê de ter o atendimento precoce do fisioterapeuta? Já na consulta pré-operatória, já atuando no bloco cirúrgico? Fernanda, não é porque está do meu lado, mas hoje em dia, sim, hoje em dia tem coisas que é mesmo, eu não aceito fazer cirurgia
faz parte da cirurgia, que nem diz assim, fazer uma lipoaspiração sem usar o Vibrolipo, fazer uma cirurgia, uma lipo HD sem o teu fisioterapeuta colocando o taping, fazendo o atendimento precoce. Muda muito o pós-operatório, muda muito, inclusive, o resultado muitas vezes. Então, é óbvio que não tem fisioterapeuta que vai fazer uma cirurgia não bem executada ficar boa. Mas, ao mesmo tempo, uma cirurgia bem executada, se não tiver o fisioterapeuta adequado, trabalhando bem, pode, mesmo ela, se transformar num resultado não tão adequado. Então, essa associação é muito importante. Eu diria que hoje em dia é um casamento. Exatamente. Os meus pacientes, alguns pré, outros, mas principalmente no pós-imediato, termina a cirurgia, antes de colocar a cinta moduladora, que ela vai usar, aí cada cirurgião tem um tempo, eu normalmente uso 30 dias, ele já vai colocar os tapings, então aí é tu que vai falar todos os benefícios do taping, edema, menos hematoma, todos os efeitos positivos dele. Na minha rotina, geralmente no 6º dia, o fisioterapeuta tira o taping e aí sim começa a manipulação dos tecidos. Adequada, né? Isso aí. E a importância de ter um parceiro fisioterapeuta, né? Sem que dúvida. entenda tanto da tua técnica, da técnica de cada cirurgião, porque cada um tem as suas particularidades e é importante que o fisioterapeuta entenda essas particularidades e que se conversem, né, para ter então as melhores condutas, as condutas adequadas, de acordo com a cirurgia, né? E que se entenda hoje em dia também que é importante ter um fisioterapeuta especializado. Porque quando a gente tem uma pessoa que entende o nível do trauma do tecido em cada tipo de cirurgia, a gente tem a resposta da recuperação de excelência, que é o que a gente quer. Né? Muda muito, Fernanda. Muda muito, né? Muda muito ter um fisioterapeuta que entende, que está habituado tanto à colocação de tape, à manipulação, e também conheça o cirurgião, ou pelo menos converse com o cirurgião para saber qual a técnica que ele utiliza. Exatamente, né? Até estávamos falando antes, né, para cirurgias que acontecem aqui e quando o paciente é de longe, né, de outras cidades, como acontece que eu atendo pacientes que são operados aqui e lá em Lajeado também, né? Então, a importância de ter esse cuidado e o fisioterapeuta ser os olhos do cirurgião, né? Para estar sempre atento. Sem dúvida, é quase como eu gosto que quando o fisioterapeuta faz esse atendimento já me mande fotos, é como se eu estivesse vendo a paciente, Isso. É uma continuidade. Eu sempre brinco que é um trabalho em equipe, o cirurgião fazer um bom trabalho, o fisioterapeuta e o paciente se cuidar adequadamente, seguir as orientações do cirurgião e da fisioterapeuta. Exatamente. E falando, né, como comentamos antes das tecnologias, né, até o próprio celular hoje em dia a gente esquece, ele é tão comum, ele é tão essencial como comer, escovar os dentes, que a gente nem se dá conta. É uma tecnologia, é um recurso que fisioterapeuta e cirurgião usam para estar atento ao paciente, porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem câmera no celular, então a gente consegue literalmente monitorar o paciente, né, via WhatsApp, via uma filmagem, enfim, ligação de vídeo já aconteceu. Uma vez uma paciente disse, mas eu não estou conseguindo colocar malha, depois eu disse, tá, vamos fazer então uma videochamada. Estavam colocando a malha completamente errado e corria o risco daquela abdominoplastia ter um sofrimento. Então, até isso, né, o telefone nos proporcionou. Ajuda bastante. Evitamos um problema, né? Então, isso é interessante, né? E o que mais tu poderia nos trazer em relação a novidades e técnicas novas, agora falando de mamas, de cirurgia de mamas? Ótimo. A mama também evoluiu bastante, assim como, na verdade, as 3 cirurgias, face, a lipoaspiração e a mama, no mesmo momento, passaram 5, 10 anos estabilizadas e as cirurgias agora deram um boom. A fasco de plane, a lipoaspiração com a lipo HD e as tecnologias, e a mama também com técnicas short scar, voltou técnica com cicatriz em L, então evoluiu bastante. Em relação à mama, as próteses evoluíram bastante nos últimos anos, tanto que antigamente se recomendava trocar a cada 10 anos, hoje em dia não tem mais isto, a não ser que a paciente, tem alguns cirurgiões às vezes dizem até que agora não precisa mais trocar, não, é vitalício, não pode dizer isso, mas só vai trocar se tiver algum problema, seja uma ruptura da prótese, que é raro, mas pode acontecer, ou uma contratura relacionada
a reação do organismo da pessoa com o tempo poder formar. Então as próteses evoluíram bastante, não tem que mais trocar. As técnicas que antes, basicamente, era colocar por cima do músculo ou dual plane, que era parcialmente por baixo do músculo, se evoluiu bastante com a questão dos nomes que agora estão mais conhecidos como sutiã interno, alça muscular. Hoje em dia se trata muito melhor a mama com resultados, especialmente na mastopexia, diferente da colocação de prótese, evoluiu com cicatrizes menores. Hoje em dia tem técnicas, inclusive, que faz cicatrizes de 2 centímetros. Então, evoluiu bastante, mas principalmente na mastopexia, que é geralmente após ou ter gestação, ou ter aumento e diminuição de peso, ou mesmo uma questão genética, que tem flacidez da mama. Então, esse reposicionamento da mama e a colocação de prótese, essa cirurgia evoluiu bastante. Com cicatrizes menores, então short scars, a técnica mais duradoura, sendo colocando a prótese por trás do músculo, com a alça muscular, então o sutiã interno, que está um nome famoso, que a gente já fazia há bastante tempo, mas mudou o tipo de fio que a gente usa agora, e pegou o nome, popularizou agora. Então os pacientes chegam para mim, o senhor já faz o sutiã interno? Eu brinco bastante, que eu sou sincero com os pacientes, isso, já há anos, só que agora o nome popularizou e a gente usa um fio diferente. O que mudou foi que a gente usa um fio diferente agora, que não precisa dar ponto. Então ele vai passando ele e ele já vai deixando a prótese mais segura. Então tem resultados mais duradouros a longo prazo. Evoluiu em táticas com recuperação mais rápida, então recuperação de 24 horas, então evoluiu bastante. Eu mesmo fazendo técnicas com recuperação rápida, eu prefiro que minhas pacientes se cuidem um pouco mais, nisso sou um pouco mais conservador, mas evoluiu bastante nesse sentido. E falando em inovações e evoluções técnicas, materiais, evoluir nesses quesitos também tem a ver com a excelência do que vocês falaram, do que tu falaste, do que vocês têm de primordial no hospital, né? Cuidar para não receber aqui cirurgias infectadas, né? Então, é o que a gente chama de cirurgias limpas. Então, para o paciente também ter a tranquilidade, o serviço muda, né? Então, isso também já é uma inovação. Porque a gente esquece, acha que isso é uma coisa normal, nós que estamos no meio de tudo isso, mas não, isso é também inovar. Trazer o paciente para operar num lugar onde ele não vai estar do lado de um paciente que está com uma cirurgia infectada, né? Sem dúvida, onde vai ter segurança e ao mesmo tempo está sendo bem tratado. Isso, então inovar na verdade, é um termo muito amplo. Então, e a comunicação também. Então a gente precisa comunicar essas inovações. Às vezes precisa mudar o nome de uma técnica, né? Para inovar, para chamar a atenção de uma técnica que já era feita. Às vezes só mudando o fio, às vezes mudando, né? Poucas coisas, mas... Uns detalhes da técnica também, né? Porque... E tudo tem que, na verdade, ter algumas tentativas, né? Toda cirurgia que vai iniciar uma nova técnica precisa também... vamos ver se vai dar certo. Sem dúvida, né? O cirurgião vai evoluindo ao longo dos anos e às vezes, pega um pouco de várias técnicas. Isso. O que tem que cuidar é assim... Tem que cuidar das pessoas, os cirurgiões, por exemplo, coloca só por trás do músculo, só pela frente do músculo, e não, tem que examinar a paciente, cada paciente é única, é individual. Então, para cada paciente vai ter uma técnica diferente. O que cabe ao cirurgião é conhecer todas as técnicas para saber qual é a melhor indicada para o caso específico da paciente. Claro, e de repente unindo todas as... E é o que faz na fisioterapia também. A gente também tem várias fontes de informação, de aprendizado, e às vezes a gente faz o que é melhor no nosso ponto de vista para aquele paciente. De acordo com a evolução, começa a ter um tipo de fibrose. Vamos logo usar essa técnica que é o melhor para tratar esse tipo de complicação, digamos assim, ou evolução. Uma paciente que não tem nenhuma fibrose, obviamente tu vai manipular de uma maneira diferente. Com certeza, né? E falando em manipulação, né? Tem momentos, e até é difícil para as pacientes entenderem, porque elas vêm com uma ideia de que tem que fazer drenagem, que tem que manipular, e às vezes fazer com que a paciente entenda que às vezes o não manipular, o estabilizar os tecidos, né? Tecidos para quem músculo, pele, né? Deixar tudo ali paradinho, quietinho, é melhor do que ficar mexendo, né? Isso faz também evitar
seroma ou minimizar, né, a chance de dar um seroma, de dar uma intercorrência, de dar uma deiscência, que é a abertura de pontos. Enfim, então hoje em dia também está diferente a forma que o fisioterapeuta atua na maca, né, no atendimento com a paciente. Então, não é mais aquela drenagem clássica que se fazia 20 anos atrás, 15 anos atrás. A manipulação é diferente. Eu não posso nem pensar em imaginar alguém manipulando uma mama, ali já me dá arrepios. Às vezes a paciente liga para o Charles, a Fernanda, ou o fisioterapeuta falou que não é para fazer todo dia, é fazer uma vez por semana, no máximo 2. Eu digo, sim, segue ela, é isso mesmo, evoluiu bastante. Hoje já sabe que manipular demais vai causar fibrose ao invés de... Sim, e até tem a pele, ela tem que deslizar, andar em cima da musculatura, só que tem momentos em que a gente, por ser descolada, né, a gente quer que a pele volte ao seu lugar com mais aderência, mas ainda tendo uma mobilidade. Só que tem momentos específicos para mexer, para alongar. No pós-imediato não é indicado. Não é indicado. E eu acho que é importante falar isso, Fernanda, para entender que mudou muito a diferença e desmistificar e mudou muito o que era simplesmente uma drenagem linfática para essa liberação tecidual, que é muito mais complexa e muito mais especializada em relação ao que vocês fazem hoje com o paciente e, obviamente, com resultados melhores. Sim, então tá aí, mais uma vez, né, a importância até do fisioterapeuta ser especializado e entender o nível do trauma de cada cirurgia. Vai usar a tecnologia? É um nível de trauma. Não vai usar, é outro, né, em que momento, em que local exato a cânula vai entrar, que tipo de cânula vai ser, é com vibrolipo, né? Porque tudo muda, né? Muda o trauma, muda a forma de recuperar o paciente. O bom é para quem está assistindo saber que as tecnologias evoluíram bastante, a fisioterapia evoluiu bastante e os resultados são cada vez melhores. Exatamente. E falando um pouquinho então da gestão de consultório, gestão hospital, estar lá no bloco cirúrgico atuando, como é que tu administra tudo isso? Conta um pouquinho para nós. Acho que esse é um tema bem importante. Primeiro eu, particularmente no hospital, aqui em Porto Alegre eu sou diretor técnico, então estar lá dentro como eu sou cirurgião, sentindo como está o andamento do bloco cirúrgico ajuda bastante nessa questão. Estar nos bastidores, né? Exatamente. Tem que dar um gestor que fica às vezes só sentado e não está no piso da fábrica, como dizem, não enxerga exatamente as possibilidades de melhora, não enxerga o que está, às vezes, não ocorrendo tão bem para agir rápido e sempre está buscando melhorar. Né? Em relação ao consultório, isso é excelente, porque como eu falei, o cirurgião principalmente, não só cirurgião plástico, cirurgião geral, o traumatologista, o ginecologista, o próprio fisioterapeuta, a gente trabalha bastante. Então tem uma vida muito atribulada, é consultório, é cirurgia, e às vezes ele quase não perde tempo, e deveria perder, com a gestão do seu consultório, porque o consultório é a sua empresa, é o seu hospital, digamos assim. Isso. Então tem muito cirurgião que trabalha o dia inteiro, faz cirurgia e não faz ideia de quanto tem de custo, seja de aluguel, seja de material, seja de secretária, não sabe nem quanto recebe por mês. E não é feio isso, não é? Que a gente trabalha muito o dom de, eu tenho que trabalhar, eu sou cirurgião. Isso é excelente, eu acho que quem não nasceu com o dom não pode ser fisioterapeuta ou médico, a gente gosta de cuidar pessoas. Mas ao mesmo tempo, e as faculdades, eu acho que ainda deixam um pouco a desejar também, tem que criar essa rotina e essa educação de cuidar o seu consultório como se fosse uma empresa. Saber quanto ele vai receber, seja com consultas, quem é clínico, seja com cirurgia. Então, ter um controle disso, saber o que ele faz que rende mais para ele, o que ele gosta de fazer, mesmo que não dê nenhum rendimento financeiro, mas que ele gosta de fazer, mas ele tem que ter esse controle do seu consultório. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que está sendo melhor desenvolvida aos poucos. O Blank, a gente ajuda também com isso, com médicos, a gente organiza as nossas consultoras. A gente tem consultoras que ajudam o médico, tanto a marcar a cirurgia, ajuda a sua secretária, treinam ela. Então, e começa a ter uma consciência maior que o seu trabalho não é só operar e também ter, até porque até a gestão do consultório em sentido de
até para não deixar o paciente às vezes 2 horas esperando que ele tá trabalhando. Então, tudo isso tem que estar organizado. E ele tendo organizado, ele vai trabalhar, vai ter mais tempo e vai estar mais tranquilo para trabalhar e fazer, que é o que ele sabe, que é cuidar da paciente e fazer a sua cirurgia. Ah, com certeza. E realmente, assim, eu ainda como iniciei a faculdade lá nos anos 90, nossa, mudou muito pelo que eu vejo do ensino hoje, conversando com colegas que são professores, né, conversando com alunos recém-formados também, e graças a Deus está começando a se ter um olhar um pouquinho mais acurado para isso, né, Sim. Então, para a gestão, a comunicação, aliás, falando em comunicação, a gente também está aprendendo a comunicar, né? Coisa que a gente nunca fazia. A gente estava sempre lá nos bastidores, né? Tu fazendo a cirurgia, ou no consultório, eu no consultório, ou reabilitando no hospital. E a gente nunca estava à frente das câmeras, né? Hoje em dia a gente vê que é importante comunicar, porque o paciente, o futuro paciente, está nos assistindo, está nos acompanhando. Então ele quer saber o que a gente faz e principalmente como a gente faz. Que nem às vezes acontece, o paciente, me mostra aí um umbigo para eu ver. Quem faz um umbigo que eu vou achar mais bonito? Gente, calma, não é assim, calma. Exatamente. Hoje em dia a gente tem que ser ou fisioterapeuta ou médico, tem que ser um pouco ator com as redes sociais, tem que saber de gestão, mas é o mundo evoluindo e tem que saber se comunicar. Eu acho que é importante, tem um limite entre, não pode ser aquele médico só bom de Instagram e ao mesmo tempo, se tu for, por mais que seja um excelente profissional, se tu não aparecer, ninguém te conhece, não consegue mostrar teu trabalho e ninguém vai vir até ti. Hoje em dia as redes sociais têm uma influência muito grande, então assim, tem que saber de uma maneira ética, obviamente, mas tem que comunicar o seu trabalho também. Tem que ter um equilíbrio, acho que tem que ter um equilíbrio, mas não pode não comunicar. Porque não pode fazer alguma coisa, aí obviamente é cada pessoa, mas evitar coisa sensacionalista e tal. Então, tentar manter uma ética e algo que realmente mostre. É importante mostrar casos bons, porque ninguém vai postar seus piores casos, todo mundo vai postar os bons casos, mas é importante também falar das possibilidades, é importante sempre dar uma ideia realista para os seus pacientes de até onde a gente pode chegar. De preferência até diminuindo um pouco a expectativa para ela se satisfazer mais ainda depois da cirurgia. Expectativa de paciente, isso rende um capítulo, né? De um Exatamente. livro, eu acho. E a gente poderia também falar muito sobre isso. Mas falando então dessa interação também entre fisioterapeuta e cirurgião, tu teria algum caso interessante que tu poderia trazer pra gente aqui, que tu poderia expor de algum caso que te chamou a atenção, algum caso referência interessante que tu teve já, entre tantos que tu já teve com... Não um caso específico, acho que cada caso é bem importante, mas chama atenção, que nem eu disse, muitas vezes a paciente liga para mim para saber se é aquilo que o fisioterapeuta está fazendo é certo. E normalmente ele entende mais do que eu entendo da cirurgia. E já aconteceu o contrário também. O fisioterapeuta me falou, Charles, ela me mandou mensagem para saber se o que tu está mandando no pós-operatório, se é isso que ela tem que fazer mesmo. Então, o importante é o paciente confiar na equipe. Às vezes ela vai querer saber mais a opinião do fisioterapeuta do que a minha, então esse chamou a atenção. E muitas vezes o contrário, mesmo sobre a manipulação lá, ela pergunta se pode mesmo. Digo, não, eu confio no fisioterapeuta, se ela indicou fazer aquilo, obviamente tem que fazer. Com certeza. Então, gente, para quem está iniciando, né, tanto na medicina quanto na fisioterapia, entender sobre a importância de buscar as melhores referências para a sua formação, isso faz toda a diferença. Porque quando a gente vai buscar na fonte, né, as nossas especializações, a gente também tem mais segurança em atender até casos, às vezes, não é todo dia que a gente tem casos fáceis, né? Às vezes aparecem casos bem complicados, ou pacientes que já têm doenças de base, que a gente precisa ter um cuidado extra. Então, a gente tem que entender da saúde em geral, a gente tem que lidar com a ansiedade do paciente, expectativa. Então, é um universo tão grande o nosso trabalho, né, que a gente poderia ficar aqui
horas e horas conversando, mas com certeza ia render vários capítulos, eu disse, de um podcast, né? Então, lidar com o paciente requer também muita paciência, muita empatia, mas principalmente um conhecimento de excelência, para dar a segurança que a gente quer dar e que o paciente também procura na gente, né? Sem dúvida. É que ser bom tecnicamente, hoje em dia é o básico. Então, eu nem cogito não ser. Então, quem está procurando o cirurgião ou mesmo vai se informar sobre o fisioterapeuta, que vai lhe acompanhar. É bom buscar referências de outros pacientes que já fizeram, mas pesquisar sobre o profissional também. Então, formação. Exatamente, formação e principalmente assistência após a cirurgia. Então, isso é tão importante. Às vezes vejo pacientes que o resultado não foi espetacular, mas foi médio. O cirurgião que vem fazer comigo e no passado fez com outro cirurgião, só que não gostou da assistência no pós-operatório. Então, deveria ser o básico também, mas é muito importante e tem que ter uma equipe que cuide disso, seja técnico de enfermagem, cirurgião, a enfermeira, no banho, um fisioterapeuta de muita confiança, porque faz parte do tratamento. A gente tem que saber que não é só a cirurgia, tanto a consulta pré-operatória, a cirurgia, obviamente, é o evento principal naquele momento, mas não acabou ali. Então, depois disso, começa o trabalho do fisioterapeuta para poder mostrar o que foi feito durante a cirurgia. E justamente na hora mais crítica da cirurgia, que é o pós-operatório, é onde os fisioterapeutas estão atuando, né? A gente trabalha, então, no momento, assim, do pós-imediato, no pós-intermediário e no pós-tardio também, quando necessário, né? Mas o que tu teria para dizer também para colegas teus, ou que estão iniciando, ou que já atuam há mais tempo, e que ainda não aderiram ao serviço de fisioterapia, enfim, independente do motivo, o que tu teria a dizer para eles, para de repente dar abertura para conversar com um fisioterapeuta, até para entender o que é a importância e a diferença no resultado do pós-operatório do paciente? Eu acho que assim, vou tentar ser delicado para não dizer que hoje em dia não tem Te deixei numa saia justa, não, né? que não tem nenhum sentido. Eu gosto de sair de saia justa, porque não tem nenhum sentido hoje em dia não trabalhar com um fisioterapeuta. Para quem ainda não vê tanto sentido, assim, por algum motivo, tem que pensar que até para quem é um pouco, talvez seja um pouco, dizer até um egoísmo, né? Vou dizer um egoísmo para não ser conservador, tem que pensar que vai ajudar ele bastante, porque às vezes fazer uma cirurgia, por melhor que tenha o resultado, você vai demorar 6, 7, 10 meses para te chegar naquele resultado. Às vezes é um sofrimento para a paciente que ela nem gostaria de ter passado por isso se ela voltasse atrás. Aí alguém fazer essa mesma cirurgia e em 30, no máximo 60 dias ela está se sentindo super bem, já poder voltar às suas atividades com mais rapidez, vai fazer com que daqui a pouco essa que demorou 7, 10 meses não vai nem lembrar mais do cirurgião, nem quer mais. Essa que se recuperou em 2 meses, ela quer se exibir para as amigas, ela quer se mostrar e ela vai falar do teu nome. Então ela vai te ajudar a ter mais pacientes, tua clínica vai andar melhor, fora o teu prazer de ver que a paciente está melhor. Então faz muita diferença hoje em dia, não tem como comparar alguém que é bem tratada com a fisioterapia. Talvez essa pessoa tenha algum dia indicado para algum profissional que não tinha experiência ou não tinha capacitação e não teve bom resultado. E aí prefere, como tem gente hoje em dia que tem medo de taping, tem medo de... porque talvez em algum momento não foi tão bem aplicado. Teve uma experiência ruim. Ou teve uma experiência ruim, entendeu? Sim. Então, assim como qualquer cirurgia tem chance de ter alguma complicação, sem dúvida a fisioterapia está junto nisso, pode ter também, mas na maioria das vezes ela vai identificar precocemente e vai ajudar a tratar e o resultado vai acabar sendo igual ao que se não tivesse nenhuma complicação. Claro. Então, identificar precoce e tratar bem faz muita diferença. Então, a minha indicação é, os colegas não pensem, não está em jogo isso se tu é mais conservador ou menos conservador. Isso é um protocolo que hoje em dia tu está errando se tu não seguir.
Muito bem. E até como as cirurgias são médico-dependentes, a fisioterapia também, o taping é profissional dependente, né? Muitas pessoas acham que o taping pode dar alergia, né, e tal. Às vezes é a má aplicação, a má colocação, que pode sim gerar um estresse desnecessário na pele, que pode sim gerar uma lesão superficial, um trauma, uma bolha, enfim. Mas sempre lembrando, é a forma que a gente coloca que vai dar certo ou não, assim como a forma com que tu faz as tuas cirurgias, elas vão ser bem sucedidas ou não. Então sempre é profissional dependente, independente do tipo de procedimento, seja cirúrgico, fisioterapêutico, né? Mas sempre é profissional dependente. Sem dúvidas. Aí, por isso que a gente tem que buscar as melhores referências na fonte e sempre estar atualizado para evoluir sempre com as tecnologias que a gente sabe que vão surgindo cada vez mais. Então, eu sempre digo, hoje a forma como eu atendo, com certeza não vai ser a mesma daqui a 10 anos, né? Eu tenho, se Deus me permitir estar aqui ainda, quero continuar trabalhando e atuando de forma à excelência. E provavelmente não vai ser da mesma forma, vai ser melhor. Eu sempre digo, Fernando, quem acha que está no máximo, não tem mais quase o que aprender, começou a decadência já. Então, a gente sempre tem que estar buscando novas tecnologias, tem que estar buscando informações, seja congressos, seja com colegas, para ir evoluindo e dar um melhor tratamento. Então, muitas vezes uma técnica nova, seja na fisioterapia ou seja na cirurgia, tu tem que conhecer ela, não porque tu vai aplicar em todos os casos, mas tu vai pegar às vezes um detalhe daquela técnica ou ela vai se encaixar especificamente num tipo de paciente e tu vai oferecer para aquela paciente a melhor técnica possível. Então, tem que sempre estar buscando e isso faz parte do trabalho do fisioterapeuta, do cirurgião plástico e do paciente estar procurando se informar quem são esses profissionais que realmente estão buscando mais qualificação, mais qualidade e melhor atendimento e com isso melhor resultado. Não vá naquele que não existe no Instagram, não vá naquele que só é bom de Instagram também. Então, acho que hoje em dia tem que ter, assim como o cirurgião tem que evoluir, o fisioterapeuta tem que evoluir, o paciente também tem que ter uma visão mais ampliada do que ele está buscando. Então, saber que não existe mágica na cirurgia plástica, saber que nem todo paciente evolui da mesma maneira, saber que ele pode ter uma recuperação que a média leva 3 semanas para se recuperar, ele pode se recuperar em 1 semana, mas ele pode se recuperar em 6 semanas. Então é bom, às vezes os pacientes perguntam qual é a melhor época para ser operado, Dr. Charles? Eu digo, a melhor época é aquela que tu tiver um tempo para se cuidar adequadamente no pós-operatório, seja verão, seja inverno, isso não vai fazer diferença. Aqui se tem a ideia no sul de que é melhor fazer no inverno, porque nós só temos 3 meses de sol. Aí eu brinco que no Rio de Janeiro é só o verão inteiro, é onde mais se faz cirurgia plástica. Então, tem que ter esse cuidado de pensar que não é só a cirurgia. É o pré-operatório bem feito para ir com segurança, escolher um profissional adequado para fazer essa cirurgia, escolher um fisioterapeuta adequado e seguir as orientações dos dois, da equipe. Exatamente, confiança, né? A base de tudo, isso aí. Dr. Charles, quero te agradecer imensamente por ter cedido um pouco do teu tempo para conversar conosco aqui nesse podcast hoje. Hoje é o dia do trabalho, né? O podcast está sendo gravado dia 1º de maio para passar ao longo deste mês de maio, então, para as pessoas assistirem. E muito grata por falar um pouquinho das tuas técnicas, da tua experiência e, obviamente, também gestão, sobre o Blank, sobre as inovações. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui conversando, uma conversa agradável. Acho que a gente já ficou antes de gravar conversando um tempo, agora poderia seguir conversando mais, uma conversa muito boa. E é muito bom ver isso que tu está fazendo, as pessoas conhecerem mais sobre a fisioterapia, sobre a cirurgia. Esses assuntos são muito bons e quanto mais tiver conhecimento, quem está buscando uma cirurgia, quem está procurando um cirurgião, quem está desejando fazer alguma coisa, vai se beneficiar com isso. Com certeza. Muito obrigada. Nada. 21º episódio do Podcast, hoje com o Dr. Charles Berres, para falar sobre inovações em saúde, gestão em saúde, cirurgias plásticas, porque ele é cirurgião, também contando com os patrocinadores
Luviv com as peças que estou vestindo, com Óticas Diniz, apoiador Active Tape, com as bandagens que eu utilizo.